Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns de vocês sabem que no começo desse ano eu fiquei muito doente. Eu tive uma estafa mental daquelas federais. Duas coisas dificultaram a minha recuperação. A primeira foram as muitas muriçocas que tem na minha casa. Aquelas muriçocas perturbam demais o ouvido da gente, né? Também as minhas orelhas já parecem duas parabólicas, né? Parece que emite um sinal e elas vêm justamente para onde eu estou. Eu tinha vontade de pegar aquelas muriçocas, mas não era matar, era colocá-las presas, escutando também um som uníssono, assim, tipo um funk, uma coisa, um negócio bem, uma música de má qualidade. O escritor paraibano Ariano Suassuna disse que foram mostrar uma música a ele, e a música era assim: Rutefó, Bá, Rutefó, Bá, Rutefó, Bá. Você imagina um refrão desse? Vamos comigo? Rutefó. Não, vocês não, lá, Bá é lá. Vai ficar mais, né? Olha só que refrão maravilhoso. Chega e impactou, né? Parece que o Espírito Santo desceu aqui agora. Aí ele diz, repare só, olha a estrofe. Todo cavalo morto é um cavalo sem vida. Todo cavalo morto é um cavalo. Rutefó. Aí o caba demorou a fazer uma música dessa, né? Pois eu queria botar um negócio desse para as muriçoca, para elas ficarem escutando o tempo inteiro esse negócio. A segunda coisa que dificultou minha recuperação foi um galo. Lá em casa tem um galinheiro, próximo de casa, e o galo, ele canta rigorosamente às 6 horas da manhã. O que não é problema nenhum, porque eu acordo às 6 da manhã. O problema é que ele começa a ensaiar às 3. Então isso dificultava muito a minha recuperação. Quando eu estava melhorando um pouquinho, aí de manhã eu acordei e minha esposa disse assim: levanta para comer seu mamãozinho. Rapaz, quando ela disse levanta para comer seu mamãozinho, eu disse: começou minha morte social. Porque depois de mamãozinho vem o leitinho, vem a papinha. E eu já vi que a minha idade estava avançada, né? Logo nesse tempo todo eu fiquei muito magro, eu emagreci muito. E para piorar, a Alessandra botou na cabeça que estava gorda. Então ficou um contraste. Mulher é engraçado, né? Ela botou na cabeça que estava gorda e mandou botar um espelho do tamanho dela na frente do banheiro, dentro do nosso quarto. Fica pior, né? Porque ela está se arrumando, aí ela bota aquilo na cabeça. Outro dia eu ficou lá olhando, arrumando na frente do banheiro, disse assim: eu estou ficando gorda. Mulher, quando diz um negócio desse, ela espera o comentário do marido, né? Isso não é de graça. Aliás, isso é uma coisa perigosíssima. Vocês, maridos, quando a mulher disser um negócio desse, pense 2 vezes. Reze bastante, porque senão vocês vão entrar numa fria. Melhor que ela fizesse uma pergunta, perguntasse direto. A mulher, quando faz uma pergunta, é melhor do que um comentário. Porque quando ela faz a pergunta, ela mesma responde, ela mesma fica com raiva. Não é? Então, tipo assim, quem deixou essa toalha aqui? Foi você, não foi? Por que você não organiza as coisas? Devia deixar as coisas organizadas. Será que você fica aqui, tudo ela em casa, sou eu? Pronto. Ela mesma pergunta, ela mesma responde, ela mesma fica com raiva. Agora, quando ela faz um comentário como esse, né? Perigosíssimo. Estou ficando gorda. Se eu sou sincero e digo sim, ela se arrasa. Se eu minto e digo não, ela percebe que eu estou mentindo. No dia que ela fez isso, eu comecei, né? Ela fez o comentário: eu venho, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Levanta-se, Deus, interceda a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo, todos os milícios celestes. Isso no meu pensamento, sozinho, né? Aquela oração rapidinha, né? Vem em meu auxílio os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Cosme, João e Paulo, Cosme e Damião, Alessandro, Ronaldo! Ronaldo, espelho engorda. Eu disse: não sei, nunca comi.
Aí ela disse, esse espelho tem grau. Aí eu respirei, porque aí ela mesmo chegou a uma conclusão do que tinha acontecido, né? O espelho tem grau, ela mesmo solucionou. Foi até bom, porque depois ela encontrou comigo em outra ocasião, do nada, mulher é engraçada, né? Ela do nada olhou para mim, assim, eu estava sem camisa, ela disse, bucho murcho. Aí eu disse, por isso que eu comprei um espelho de grau. Mas eu melhorei com a ajuda de Deus, com a ajuda da psiquiatra e das pessoas que me cercam, boas pessoas que me cercam. Eu estou de pé e estou alegre de estar aqui. Amém? Amém. Alguém dá um glória aí, igreja? Glória! Aleluia. Vamos falar sério agora. Eu vim pelo menos principalmente durante o sábado, este sábado, eu vou falar sobre esse tema da conversão pastoral, que é uma coisa que todo mundo fala na igreja, mas que ninguém ou poucas pessoas parecem saber dizer como é que realmente ela acontece. E eu também não tenho a pretensão de dizer isso para vocês aqui, apenas de trazer algumas reflexões importantes, para que a gente não fique simplesmente com um discurso consensual, né? A igreja tem muito disso. A gente começa com um discurso, então fala-se de uma coisa, ou lançado por um documento, ou pelo episcopado. Aí todo mundo fala nisso, mas na verdade ninguém sabe dizer como é, e no fim a coisa não se concretiza. Então vamos pelo menos ser mais práticos, digamos assim, né? É um tema do meu livro novo, por isso chama-se Remendo Novo em Pano Velho, porque é o título do meu livro. Substancialmente, o que eu vou falar aqui hoje, no sábado, está já escrito e sistematizado lá. Então, vocês podem adquirir, está barato, R$15. Está baratinho, está tranquilo. Um livrinho pequeno, né, mas muito substancial. Eu escrevo bem, viu? Oh, glória! Aleluia! Então, amanhã que nós vamos talvez trazer uma temática um pouco mais espiritual, porque eu acho importante que a gente veja também a igreja como um mistério, não somente como uma instituição, né? Senão a gente desanima, se a gente vê só as lutas, os embates institucionais, nós vamos acabar fazendo como outras pessoas já o fizeram, até deixando a igreja porque não aguenta determinadas situações que nós temos que enfrentar. O primeiro assunto é justamente o assunto da paróquia. Enquanto para muitas pessoas parece que fora da paróquia não há salvação, né? Eu não sei se vocês já viram esse tipo de discurso. Tem gente que tem um discurso que parece que fora da paróquia não há salvação, não existe vida de igreja fora da paróquia. Eu sempre fiquei me perguntando se há salvação para a paróquia. Porque... E a minha pergunta vem, não é de um olhar pessimista, não, porque eu não sou pessimista frente às coisas da igreja, mas de um olhar, até como estudioso, ao perceber essa grande incompatibilidade que existe entre a estrutura paroquial que nós temos e as demandas da sociedade de hoje. O motivo é esse, é porque o mundo mudou muito e a paróquia ela tem uma estrutura ajustada à sociedade pré-urbana. O modo como ela funciona está mais adequado à sociedade rural, à pequena vila. E não só por ser pequeno, porque hoje a gente continua tendo cidades pequenas, a gente tem cidades de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil habitantes, que podem ser consideradas pequenas cidades. Porém, essas cidades não têm mais a mesma dinâmica de antigamente, né? As tecnologias da informação colocou muita informação dentro dessas comunidades. De maneira que você tem coisas absurdas hoje na sociedade. Você tem cidades como a minha, que é a minha cidade de origem, que é uma cidade pequena, mas que em alguns setores já tem influência muito forte, por exemplo, do tráfico de drogas, né? Que coisa que no passado a gente não via. E a paróquia está muito ajustada à sociedade pré-urbana. Nem sempre existiu, porque a gente bota na cabeça umas coisas engraçadas. A gente bota na cabeça que... Deixa eu ver se eu botei isso aqui. Botei. Unidade comunitária ajustada. A gente coloca na cabeça que
que parece que a igreja sempre funcionou dessa forma, né? E paróquia nem sempre existiu. Os cristãos, no começo do cristianismo, até o quarto século, pelo menos meados do quarto século, os cristãos eles se reuniam nas casas uns dos outros. A igreja funcionou, digamos assim, 4 séculos, sem uma estrutura que a gente consideraria hoje a estrutura ideal e única da igreja, que é a estrutura paroquial. Outro dia eu estava dando um ensino lá em casa e eu disse, onde era que os primeiros cristãos se reuniam? Engraçado, como a gente bota umas coisas na cabeça, né? O menino saltou de lá e disse, nas catatumbas. Eu não me contei, eu disse, quem é Catatumba? Quem é agora em Catatumba? Quem já viu se reunir em Catatumba? Isso aí foi um negócio que botaram na cabeça, né? Os cristãos, eles como tinham os mártires naquela época, então algumas vezes, algumas missas eram celebradas nesses túmulos dos mártires, para poder, como espécie de veneração, né? Em sufrágio até da alma, etc. e tal. Mas em Catatumba ninguém consegue se reunir. Imagina você ir para um cemitério e fazer reunião, né? Fazendo esse discurso todinho aqui no cemitério, seria um negócio maluco, né? Os cristãos se reuniam nas casas, uns dos outros, né? Iam fazendo igrejas domésticas, né? A paróquia ela surgiu com a chamada paz constantiniana, ou seja, quando o imperador Constantino se converteu, supostamente se converteu ao cristianismo, e aí aumentou muito o número de batizados, aumentando o número de batizados, já não dava mais para se reunir nas casas. Aí começou assim, o próprio coordenador da comunidade, ele começou a comprar uma casa para ser o centro de reunião, e assim foi se formando as dioceses, em primeiro lugar, e depois a estrutura paroquial, que é uma herança da estrutura jurídica romana, na verdade, do direito romano. Então, não é nenhuma coisa que se buscou no Evangelho, se buscou na estrutura secular da sociedade romana. Claro que naquela época caiu como uma luva, né? Porque as pessoas estavam vinculadas entre si, umas com as outras, mais pela própria estrutura da comunidade tradicional do que por uma adesão pessoal à fé. Sustentou-se durante muito tempo assim. A família era parceira, né? Então, você tem uma paróquia que não tem a necessidade de evangelizar, propriamente dito. A evangelização é feita na família. A paróquia só faz a catequese. Faz a catequese e ministra os sacramentos. E as pessoas, elas se conhecem, não por causa da fé. Elas se conhecem porque moram no mesmo território. Porque tem uma estrutura social que está favorável a isso. Agora, quando vem a sociedade... Aqui tem aquela luzinha? No meio? Olha que legal. Quando veio a sociedade rural entrou em colapso, a sociedade rural entrou em colapso, né? O mundo vai se tornando cada vez mais urbana. Aí a paróquia entrou em crise. Ela entra numa crise, uma vez que o sistema tradicional que a sustentava sofreu um desmantelamento. Do que eu estou falando quando eu digo que se desmantelou? Por exemplo, as relações de parentesco e vizinhança já não são mais tão fortes. Hoje a gente tem mais amizade, às vezes, com uma pessoa que mora noutra cidade do que propriamente com alguém que mora vizinho a gente. Não é mais a mesma coisa. Hoje você tem mais vínculo, às vezes, com uma pessoa que compartilha dos seus mesmos ideais do que com um familiar seu, mesmo um irmão, se porventura ele não compartilhar dos seus ideais. A referência territorial não é mais a mesma coisa. A pessoa participa hoje da paróquia ou de uma missa em qualquer lugar onde ela esteja, ou onde ela achar melhor, porque a mobilidade aumentou. Ele não vai mais para aquela comunidade onde ele mora, simplesmente. A própria família sofreu um processo de pulverização, né? Porque o modelo patriarcal se acabou, agora não é mais o pai que manda nas coisas, então, agora é a mãe, né? Não é mais o pai que manda nas coisas, então, agora você tem uma família, dentro de um mesmo núcleo familiar, pessoas com tendências ideológicas muito diferentes. Tem crente, tem católico, tem espírita, tem macumbeiro, tem
petista, tem bolsonarista, tem tudo que você possa imaginar hoje dentro de uma casa só, né? Dentro de uma família só. Então ela é heterogênea, ela não tem mais aquela unidade, né? Aí, meus irmãos, atinge o máximo, como eu já disse, o esgotamento atingiu o seu grau máximo com os efeitos da mediatização da sociedade e das tecnologias da informação, porque as ideias entram na família, entram na escola, entram na igreja, entram, não tem jeito, não adianta você pensar que você protege as pessoas da sua casa ou da sua comunidade das influências externas, porque não protege. As informações são muito amplas. Pelo menos não protege-os destas informações, deles terem acesso a essas informações. Você pode ter uma formação que os ajude a discernir o bem ou o mal dessas coisas, mas não tem como impedir o acesso a essas informações, porque elas estão aí, quase onipresentes no mundo. Enquanto isso, a paróquia ela manteve a sua estrutura fundamental. Veja, houve muita mudança na sociedade, mas na paróquia não houve mudança nenhuma. Ela continua com as suas notas características fundamentais. Ela é territorial, ela é vertical, porque as decisões são tomadas do padre para baixo, de cima para baixo, e ela é centralista. Ela está em torno de uma pessoa, geralmente o padre, ou de um leigo ou dois, um conselho que domina a realidade paroquial. Ela permanece com essas 3 notas características. Por isso que eu fico me perguntando, e agora? Dá para salvar essa unidade? Porque é a partir dessa compreensão que a gente vê o esvaziamento, o esfacelamento, a dificuldade que a paróquia tem de se inserir dentro da realidade de hoje. Por isso, ela tem essas características hoje. A paróquia hoje, ela sofre pela ausência de uma identidade mais bem definida. Qual é a identidade da paróquia? Vamos fazer um confronto. Nós participamos de uma comunidade, a comunidade javenice. Vocês não têm dificuldade de definir qual é a identidade da javenice. Me faça entender? Se eu na comunidade Remidos, eu não tenho dificuldade de entender qual é a minha identidade. Quando alguém participa da Remidos, tem uma identidade muito clara, digamos assim, na pregação, nos objetivos. Mas qual é a identidade da paróquia? Se a paróquia é uma pretensão de reunir numa mesma unidade comunitária gente de tendências ideológicas extremamente diferentes, como, por exemplo, um pentecostal e um caba da SEBS. Como é que você bota para rezar no mesmo lugar um sebiano e um carismático daqueles mais exaltados? Quando eu vejo isso numa paróquia, aí eu entendo que Jesus dizia, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meio deles, quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Ele é para apartar a briga. Tem que ser, só pode ser. Porque do outro jeito não está não, né? É muito complicado o negócio, rapaz. Aí gente de movimento, gente de pastoral, sabe, inclusive as diferenças sociais, às vezes a pretensão de juntar numa mesma unidade comunitária, gente de classe mais rica, de classe mais baixa, sabe, pobres. É um negócio meio esquisito, é difícil de montar, de ter uma identidade. Qual é a identidade dessa paróquia? O que se poderia fazer seria montar essa identidade em torno, por exemplo, do padroeiro. Não é? Então, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora tentaria ser esse vínculo de unidade simbólico de todas as pessoas que estão ali. Mas não é tão fácil assim, porque você vai ter um movimento ali que tem como devoção outro santo. Já viu a briga que acontece às vezes nas nossas paróquias com esse negócio de santo? Cada um querendo divulgar a sua devoção particular, cada um querendo que a sua devoção particular se torne totalizante na paróquia. É uma loucura.
Então, chegar a uma identidade, e no mundo de hoje, que é um mundo polifônico, um mundo confuso, uma unidade comunitária cristã que não tem uma identidade, ela sofre. Ela sofre. Porque ela não consegue se estabelecer no mundo como uma referência clara, nem deixar claro para os homens de hoje qual é o objetivo dela, o que é que ela tem que fazer, o que é que ela veio, a que ela veio, né? Tem dificuldade de agregar novos membros. A paróquia tem dificuldade de agregar novos membros e tem facilidade de perder os antigos. Aliás, quando o Papa Francisco saiu com esse negócio de vamos fazer uma igreja em saída, eu disse, mas a igreja já está em saída, está todo mundo saindo da igreja. Não sei por que ele está com esse negócio de igreja em saída, né? Porque tem dificuldade de perder os antigos. Isso é um fato, as estatísticas mostram isso. Alguns não querem admitir, não querem enfrentar o problema, nem encarar o problema de frente. Então, prefere-se, por exemplo, ressaltar os sucessos, ou os pseudo-sucessos, por exemplo. Quantos milhões de pessoas no Círio de Nazaré, em Belém? Tá. Mas onde estão esses milhões de pessoas? Tudo bem que é uma expressão popular, uma coisa muito bacana, né? Uma expressão de fé, eu não estou desqualificando isso aqui, não. Porém, se a gente se embelezar só com esse monte de gente que está na procissão, ou que está lá em Aparecida, ou que está em não sei o quê, e ficar achando que nós estamos evangelizando, ou que nós somos uma igreja influente na sociedade de hoje só por causa disso, nós estamos enganados. Inclusive porque na própria festa que dá muita gente, os caras saem dali e vão tomar cachaça. Se fosse pelo menos cerveja. Ou vão fazer coisa que não presta, né? E onde estão essas pessoas na hora de enfrentar, por exemplo, a descristianização da sociedade? Um sincretismo, uma coisa. Ou então a gente supervaloriza relatório. Esses relatórios são feitos em assembleias. A gente camufla em sucessos, por exemplo. Já viu um padre ou um leigo dizer assim, não, se não é mais, se saíram da igreja é porque nunca foram da igreja. Não sei se já ouviram esse discurso, né? Não, deixaram de ser católico é porque nunca foram católicos. Não, era católico sim. Saiu por outras razões. Não adianta camuflar o insucesso, não. Isso é uma maneira de tranquilizar a consciência da gente. Nós estamos perdendo fiéis. A culpa é dos padres cantores, né? Bota a culpa nos padres cantores, os pobrezinhos, né? Tem uns 10 ou 15 padres. Não, quer dizer, hoje tem mais, né? Tem uns 30 ou 40. Outro dia eu vi até um bispo cantor, nunca tinha visto ainda. E outro dia eu fui num lugar que encontrei um sacerdote, amigo, e a gente conversando, ele disse que estava vindo do Encontro Nacional dos Padres DJ. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos, né? A gente já não pode fazer as coisas dos padres. Aí os padres querem fazer as coisas que a gente faz, né? Dar aula, fazer música, né? Essas coisas assim. Então, tem muitos assim. Mas uma quantidade mínima no universo de sacerdotes. Daqui a pouco a culpa é tudo dos padres cantores, etc. A culpa é dos grupos que levam os nossos agentes, os grupos, as comunidades que tiram os agentes da pastoral. Minha gente, quem dificulta o engajamento paroquial é a própria paróquia. Não é outra coisa, não. É a própria estrutura paroquial que dificulta o engajamento. Não adianta botar a culpa em outra coisa, né? Ela é hoje marcada pelo anonimato dos fiéis, porque as pessoas elas não se conhecem mais, até porque é fluido. Vai um para um canto, vai um para outro, está numa missa, está na outra. Até as paróquias mais avançadas. Eu fiquei uma vez 3 meses morando numa cidade, aqui do interior de São Paulo. Fiquei durante 3 meses. Morando não, instalado, mas eu estava lá, fiquei o tempo inteiro. E fiquei numa área em que eu ia à missa todos os dias numa paróquia, numa dessas mais modernas que nós temos hoje, que é uma referência na diocese. Eu fiquei 3 meses assistindo a missa quase que todos os dias e fui embora e ninguém me notou. Quase que eu morri de chorar.
Não, claro que eu não chorei. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, não é? Imagina outro fiel aqui, ainda mais que naquela circunstância eu estava passando por um problema seríssimo, uma dificuldade seríssima. Quer dizer, a gente entra ali, passa, volta, vai e vem, e não acontece nada, é o anonimato dos fiéis, né? E o pior de tudo, ela não tem vocação evangelizadora. A paróquia não tem vocação evangelizadora, o que é perfeitamente compreensível. Porque, historicamente, ela não nasceu para evangelizar, ela nasceu para congregar cristãos batizados. É diferente, entendeu? Uma coisa é você criar um grupo cuja intenção é evangelizar. Então, o seu foco é o público externo, aqueles que não conhecem Jesus. Outra coisa é você criar uma instituição para congregar aqueles que já são cristãos. Me faça entender? Então, a paróquia, ela nasceu para isso. Ela não nasceu para evangelizar, ela nasceu como uma estrutura. Isso que é verdade, isso aqui não é crítica para desqualificar, não, viu, gente? No final da palestra eu vou dizer que eu acredito na paróquia. Vai ser meio contraditório, mas eu vou dizer. Não é crítica para desqualificar, para desvalorizar, não. É uma constatação histórica. Ela nasceu para congregar cristãos. Por isso ela não tem vocação evangelizadora. É diferente das nossas comunidades. Com isso, eu também não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Estou só fazendo uma constatação. A evangelização está no nosso DNA. Dá para entender? A gente já nasceu assim, a gente surgiu assim. A comunidade Remídios e outras comunidades já nasceram assim. As primeiras coisas que a Alessandra fez foi pegar uma caixa velha de som e botar na praça pública e começar a evangelizar e a falar de Deus e a anunciar o amor de Deus. Aquilo a gente já cresceu dessa forma. Por isso, quando a gente vai fazer um trabalho evangelizador, aquilo está no nosso DNA, a coisa consegue fluir. Agora, bota a paróquia para fazer um trabalho evangelizador, amarra. É daqui que aqueles caras desse pastoral se entendam. Né? Aí os bispos vão e criam as santas missões populares. E coloca como um padrão único para todas as pessoas abraçarem, como se a sociedade de hoje, na sociedade de hoje, pudesse ter um único método evangelizador. Uma sociedade plural como é a nossa, diversa, como é que a gente vai ter um único método evangelizador e ainda mais inspirado num modelo rural? Porque as santas missões populares são inspiradas num modelo rural. Então, trava a coisa. E tem problemas, por fim, ela ainda tem problemas, tem dificuldade de dialogar com o homem de hoje, devido à falta de uma linguagem mais alinhada as pessoas, a sociedade informacional. Tem um padre que eu gosto muito lá na minha diocese, que foi diretor da Faculdade de Filosofia, onde eu dei aula há algum tempo, que ele disse assim, falando de Padre Alessandro Campos. Alessandro Campos não fez uma música, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Que, aliás, depois eu descobri que não é nem uma música, é uma paródia, né? Isso que já é uma música secular que botou, nem sabia. Mas casou até melhorzinho a letra, né? Com Jesus. Aí Padre Antônio Luiz disse assim, quer dizer, que Padre Antônio Luiz é muito inteligente, mas tinha dificuldade de comunicação, uma certa dificuldade. Uma vez ele estava fazendo uma homilia e disse, hoje é dia de São José. Quer dizer... O que dizer de São José? São José é São José. Aí ele disse, quer dizer, a pessoa... Eu escutei falar que foi assim, né? Se eu estiver caricaturando um pouco, que hoje em dia vai tudo para o YouTube, vai que ele vê esse negócio aí. Padre Antônio, eu escutei assim, viu? Se não fosse, depois o senhor me diz. Quer dizer, a pessoa estudar 3 anos de filosofia, 4 de teologia, 1 de estágio, para depois dizer o que é que eu sou sem Jesus? De fato, né? Eu fiquei pensando, realmente. Mas
aqui sem nenhum tipo de juízo de valor, de conteúdo, mas Alessandro Campos, com o que é que eu sou sem Jesus, consegue se comunicar com o homem de hoje mais do que ele com os 4 anos de filosofia dele, teologia dele. Não estou fazendo juízo de valor, não, sabe? De valor aqui de conteúdo, de um ou de outro, não. Estou dizendo que a comunicação com o homem de hoje não decorre mais dessa questão, né, de uma formação academicista. Exige uma linguagem própria. E aí a gente tem um problema seríssimo que nós também não queremos encarar, que é esse problema das homilias, né, que os padres ficam rodeando. Outra vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, tem gente que nunca veio me ver. Eu encontrei um rapaz ontem que disse que é a primeira vez que está me vendo. Não perdeu nada até agora, né? Mas pelo menos eu sei que tem alguém aqui pela primeira vez. Aí eu fui numa missa onde era missa de 7º dia, né? E o padre começou a falar na homilia, mas ele falou tanto desse defunto, ele falou que ele conseguiu me irritar, porque ele não tocou na leitura, ele só falou da vida do defunto, até do jogo de futebol que o defunto ia, as pescarias, tudo, não sei o quê. Quando terminou, a pessoa disse: "E aí, Ronaldo, gostou da homilia?" Eu disse: "Demais. Eu não conhecia o defunto e já conheço Jesus. Saio daqui com um novo conhecimento. Agora, quem já conhecia o defunto e não conhecia Jesus, não adiantou nada essa homilia aqui, né? Porque fica arrodeada." Então, grosso modo, o que a gente observa? A gente observa não é uma simples inadequação conjuntural das paróquias, mas uma inadequação estrutural. Veja, eu estou chamando a atenção de vocês. O que existe é uma completa inadequação da estrutura territorial, vertical e centralista da paróquia. Por isso que ela entrou em crise. Não adianta achar que a crise da paróquia é por causa dos movimentos. Quiseram botar a culpa na gente. Mas nós somos mole, viu? Quiseram botar a culpa num monte de coisa. É a estrutura paroquial que não encaixa mais com as demandas da sociedade de hoje. A gente tem que encarar isso por amor à própria igreja. E é incrível como tem pessoas, inclusive, que são estudiosas e tudo. Os mais estudiosos não querem encarar. Os mais piedosos acham que é uma questão de santidade dos padres e dos leigos envolvidos. Não, isso é muito importante. Se nós fôssemos todos santos, ajudaria. Mas não é só isso. Você tem muitas vezes nessas paróquias homens e mulheres com muitas boas intenções, muito piedosos, poderíamos dizer muito santos, mas a estrutura entrava. Ela pesa sobre as pessoas. Por exemplo, a quantidade de reuniões que se faz para poder resolver as coisas. Na paróquia se faz muita reunião, cujo objetivo é marcar outra. Não é? É muito engraçado, você termina a reunião, você diz: "Eu vim para cá fazer o quê?" Não, ficou marcada outra para tal dia, para poder a gente resolver. Porque está entravado, às vezes muita coisa depende da resposta do padre, é aquele negócio difícil. Então não é só questão de ajustar. Muita gente pensa que é, né? Não, vamos fazer uma conversão pastoral da paróquia, então vamos fazer uns ajustes. Vamos fazer uns ajustezinhos aqui, vamos mudar os membros do conselho paroquial, vamos botar uns jalecozinhos na liturgia, vamos botar pessoas para acolher na porta da igreja, e aí a gente cria uns vernizes que não, no fim das contas, não resolve praticamente nada. A nova configuração da sociedade exige uma transformação, preste atenção nisso, meus irmãos, exige uma transformação da paróquia e não na paróquia. A mudança precisa ser da paróquia, não é mudanças na paróquia. Mudanças na paróquia podem até ajudar, mas não resolvem a situação como ela exige que seja resolvida. O episcopado brasileiro percebeu isso. Engraçado, né?
A gente às vezes fica, eu mesmo fico me perguntando, digo, poxa vida, a gente avançou tanto nas reflexões, porque eu participei de assembleias diocesanas, por exemplo, durante muito tempo na minha juventude, e participei também de algumas recentes. Os assessores melhoraram muito, pelo menos as que eu tenho ido, os assessores melhoraram, as reflexões têm avançado, mas mudança mesmo concreta parece não ter muito. Então, olha o que a CNBB escreveu. Isso aqui são textos do estudo 104. A CNBB escreveu isso aqui, ó. Aqui, claro, aqui são excertos, né? Eu estou retirando algumas partes do texto, talvez descontextualizadas, mas não perdem o seu sentido. Essa missão, eles estão falando da missão que a gente tem, que é muito desafiadora, pede que deixemos de lado estruturas obsoletas. Veja a palavra estruturas. Tem muita coisa estruturada na paróquia que é obsoleta. O que é obsoleta? Não funciona mais. Tá? Envelheceu. Servia numa determinada ocasião, mas agora não serve mais. Isto é, que já não respondem mais às necessidades do tempo presente. É preciso transformar a estrutura da paróquia. Esse aqui é um texto da CNBB. Então, o episcopado concorda comigo. A configuração atual da maioria das paróquias não é mais capaz de atender às exigências próprias da experiência humana e cristã. Não é mais capaz. O texto é claríssimo. Principalmente entre os adolescentes e jovens. Principalmente neles. Daí a necessidade de promover reformas não só espirituais, mas reformas institucionais. Para você promover reforma institucional, você tem que saber em que bases está fundamentada aquela instituição. Que é o que eu estou dizendo para vocês. A paróquia está fundamentada nessa tríade: territorialidade, verticalidade e centralidade. Isso aqui é a estrutura. A meu ver, são essas. Se eu quero promover mudanças institucionais, eu tenho que alterar essa base fundamental. Eu tenho que tornar a paróquia menos territorial, menos vertical, para poder os polos de decisão ser mais flexíveis e, portanto, mais rápido. E eu tenho que tornar a paróquia menos centralizada na pessoa do padre. Senão, eu não faço isso aqui, ó. Eu não faço mudanças institucionais. É urgente. Que é curioso, né? Esse estudo 104, ele foi feito, acho que há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e ali se dizia que era urgente abandonar as estruturas ultrapassadas. O que foi feito de lá até agora? Escreveram outros documentos. Tem um problema também na nossa igreja. A gente acha que a gente resolve os problemas graves com um documento. Ou então com um ano, declarar o ano. O ano disso, o ano daquilo, o ano daquilo. Aliás, tem ano na igreja que começa antes de terminar o outro ano. Eu nunca vi isso na vida. Você tem a virada do ano antes de ter o fim do ano. É urgente abandonar as estruturas ultrapassadas que não favoreçam a transmissão da fé. Há muita energia desperdiçada em manter estruturas que não respondem mais às inquietações atuais. Olha, há muita energia desperdiçada. Gente, energia desperdiçada, só quem lucra é a Energisa, a companhia elétrica. Como é que chama aqui? Energisa, pronto. Porque a gente não lucra nada, né? As mudanças da realidade clamam por uma nova organização. Então, os bispos, eles estão ligados nisso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui coisa que eles
não estão percebendo, não. Entretanto, aí vem a surpresa, porque quando eu li esse documento 104, nessas primeiras partes, quando eu fui vendo esses textos aqui, eu fui ficando tão alegre. Eu disse, puxa, legal, né? A gente resolveu encarar o problema de frente, né? Alguém finalmente assessorou bem o episcopado e eles resolveram chegar a uma conclusão realista, mais realista da realidade, uma conclusão mais realista acerca da paróquia e ainda admitir isso publicamente no texto. Que bacana, né? Só que eu me decepcionei, sinceramente, e aqui eu não estou fazendo... Isso é uma questão que eu posso fazer, eu não estou discordando do episcopado, nem dos bispos, em questões essenciais, doutrinárias e tudo. É uma visão pastoral, eu posso discordar. Eu tomei um susto e fiquei muito decepcionado, porque na sequência do texto, os bispos disseram isso daqui, entre outras coisas, né? A paróquia, diz o texto, como comunidade de comunidades, precisa integrar, veja só, a paróquia precisa integrar quer dizer, né, unir a ela, botar tudo aqui, como a galinha reúne os pintinhos debaixo do braço. As comunidades religiosas, as associações, as SEBs, os movimentos, as pastorais sociais, as novas comunidades, os hospitais, as escolas, as universidades. Como é que eu vou pegar um negócio que está todo desestruturado? Percebam comigo a incoerência disso. Desculpa, eu não tenho como deixar de enxergar isso, porque é uma incoerência. É como se você pegasse alguém, eu chegasse aqui para Giovanni, você está com a cara tão ruim, doente, viu? Tu tá feio, tu tá com um problema no nervo eclesiástico, né, que chama? Nervo, aí, né? Já tá sem cabelo, tal, tudo. Mas é o seguinte, o trabalho vai ser todo teu, tu que tem que liderar essa comunidade. Quer dizer, eu detecto a fragilidade da coisa, depois quero que essa coisa, essa instituição, frágil do jeito que está, consiga integrar todas essas coisas que são universos extremamente complexos. Um hospital, por exemplo, você pega um hospital que é cuidado, por exemplo, por religioso. Alguém aqui que trabalha na área de saúde conhece a dinâmica de um hospital? Certamente. Tem alguém aqui da área de saúde? Conhece a dinâmica de um hospital? Você acha que dá para integrar um hospital numa paróquia? E aí eu fico pensando, claro, eu vou caricaturar um pouco aqui, mas o que seria integrar? Seria tomar as decisões do hospital depois que o Conselho Pastoral aprovasse? Ou então ligar para o padre, tem um cabo morrendo aqui com o apêndice estrangulado. O que o senhor acha que a gente deve fazer? Não, claro que, obviamente, você vai dizer, não, se alguém tivesse escrito esse texto aqui, ia dizer, claro, Ronaldo, que não é isso que a gente está dizendo. Sim, eu sei, eu estou caricaturando, eu estou extremizando. Mas mesmo em coisas mais simples, é muito complicado. Como é que você insere uma universidade dentro da realidade paroquial? Como é que você integra uma comunidade de vida? Você não sabe o que é uma comunidade de vida? Com toda a sua dinâmica evangelizadora, com missões em vários lugares. Como é que você pega, por exemplo, uma congregação religiosa, uma comunidade religiosa, uma associação religiosa, com obras diversas, com missões em diversos lugares, e integra numa pastoral de paróquia? Além de ser complicado responder essas perguntas, é um equívoco você diagnosticar uma instituição
como inadequada à sociedade de hoje e depois pretender que ela se transforme na principal referência institucional de toda a igreja na situação de hoje. Então, nós acabamos ficando com um problema um pouquinho maior, eu acho. Porque melhor seria não ter reconhecido, porque aí pelo menos a gente ficava com a impressão de que ela tinha essa condição, mas agora eu estou vendo que ela não tem essa condição. E o documento pede que a gente faça isso. Então, há uma incoerência, né, em admitir tão realisticamente, de um lado, a fragilidade da paróquia, e, por outro lado, querer que ela, nas condições atuais, seja o centro de uma rede que integre todas as outras instituições católicas. Querer que ela seja o centro da rede. Ela não tem como suportar, a meu ver, a paróquia hoje, ela não tem como suportar essa absorção, nem de si própria, ou seja, talvez nem da pluralidade de suas pastorais. Se fizer isso, se a gente pegar isso aqui, esse monte de coisa aqui, e colocar na estrutura paroquial, será como remendo novo em pano velho. Por isso o título do meu livro. Será como remendo novo em pano velho. Não adianta você colocar uma coisa nova, como se está propondo, como por exemplo a conversão pastoral, é um vinho novo. Mas se botar nos odres velhos, vai estourar, no fim você perde tudo. Você perde os odres e perde também o próprio vinho, porque nós não vamos conseguir chegar a uma conversão pastoral. Ou remendo novo em pano velho, né? Então, é como você, aqui, usando uma comparação, é como empanturrar de comida uma pessoa doente sem sinal de melhoras. Você pega uma pessoa doente e empurre comida nela. Aquilo que você tem a pretensão com o que você tem a pretensão de curar, pelo contrário, vai piorar a pessoa, porque ela não está em condição de absorver aquele alimento. Então, desse jeito a gente não enfrenta o problema, a gente camufla o problema. A gente está falando de algo vital, meus irmãos, que é a evangelização. Nós estamos falando de algo dramático para a vida da igreja. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa simples, é algo realmente importante. Então, eu penso que quem não encara essa questão assim, ele não se interessa pela igreja nem pelo evangelho. E a gente precisa se interessar pela igreja e pelo evangelho. A gente não pode ficar pensando só na nossa comodidade, pensando só em si, pensando nas nossas seguranças, porque o que a gente enxerga hoje, infelizmente, é isso. As pessoas elas estão mais pensando na sua própria segurança do que propriamente nos riscos que a gente tem que correr para desbravar a evangelização. E no momento atual, eu sinto falta de algo mais arrojado, vocês não sentem, não? De alguma coisa assim mais contundente, sabe? Que as nossas dioceses, as nossas paróquias assumam posturas mais arriscadas, inclusive. Em algumas vezes que eu falei sobre isso em instâncias eclesiásticas, assim como a Assembleia Diocesana ou seminário, essas coisas, o pessoal, mas Ronaldo, mas isso aí não corre o risco de se fragilizar, não corre o risco de um monte de doido aparecer e começar a achar que tem que fazer tudo de acordo com sua telha, etc. Claro que corre. Mas a gente tem que correr risco. Nas circunstâncias atuais, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Então, eu sinto falta de uma coisa mais arrojada, que se permita, os padres, os bispos, permitam que os profetas leiam os sinais dos tempos, permitam também que eles errem, mas permitam que aqueles que são pessoas de vanguarda nos mostrem onde está o novo, porque há alguns sinais de mudanças, há alguns bons clérigos, umas mudanças na formação, algumas mudanças conjunturais, mas eu acho que precisa ser mais contundente, mais forte. Como disse a vocês no final, no meio desse ensino, eu não estou entre aqueles que
que acham que a paróquia perdeu o seu valor. Não estou. Eu só quero ser realista. E eu acho que para a gente falar sobre conversão pastoral, a gente tem que ser realista. E vocês precisam ter realismo frente a essa situação. Não para quererem, passar por cima da estrutura eclesiástica que nós temos. Não, claro, a paróquia está aí, ela existe. A gente não pode também viver como se ela não existisse. Não podemos ignorá-la. Existe uma estrutura eclesiástica e nós precisamos fazer comunhão com ela, isso é fato. Porém, a nossa visão precisa ser uma visão um pouco mais de vanguarda, mais aberta, para poder saber criar rumos para essa conversão pastoral. Então, eu não estou entre aqueles que acham que a paróquia perdeu o seu valor, mas eu não posso concordar que seja viável essa tentativa de torná-la uma coisa primaz, soberana, quase única no universo do catolicismo, porque ela não tem essa condição. É muito mais inteligente admitir que o próprio movimento da sociedade reconfigurou o cenário do catolicismo, ofereceu outros elementos na sociedade e a gente precisa se reestruturar. Então, trata-se, como diz no próprio texto da CNBB, interpretar os sinais dos tempos e ter a coragem de mudar. Interpretar os sinais do tempo e ter a coragem de mudar. Com fidelidade criativa, ou seja, eu tenho fidelidade a Deus e à igreja, porém, eu preciso ser criativo. E fazer isso, interpretar os sinais dos tempos, ter a coragem de mudar com fidelidade criativa o que precisa ser revisado em vista de uma nova evangelização. Por isso, eu concluo isso daqui. No fim das contas, vou ler aqui com vocês. Eu devo concluir que há sim salvação para a paróquia. No entanto, é necessário perceber que quem quiser salvar a sua paróquia vai perdê-la. Então vocês prestem muita atenção. Vocês prestem muita atenção nisso. Me explico, né? Me explico. Quem quiser salvar a sua paróquia, ou seja, manter a sua estrutura arcaica, porque tem gente que se agarra com unhas e dentes nessa estrutura, né? Então tem que ser daquele jeito, porque sempre foi assim, porque não sei o quê. E acha que está saindo em defesa da paróquia. E eu não estou falando só de padres, não. Estou falando de leigos que estão nessas estruturas. Quem quiser salvar a sua paróquia vai perdê-la. Aqueles que permanecerem apegados às categorias mentais antigas, aos modelos pré-estabelecidos e ao arcaísmo estrutural da paróquia, muito provavelmente continuarão vendo-a esvaecer-se. Vai convalescer, até provavelmente a morte total. Porém, os que se abrirem para acolher as novas realidades, sem arvorar, sem dizer como elas devem ser, antes que se estabeleçam legitimamente, têm maiores chances de contribuir para uma efetiva renovação paroquial. Em outras palavras, quem não se importar em perder a paróquia, irá recobrá-la com novo dinamismo e com fecundidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos rezar pelas nossas paróquias. A gente precisa, né? Elas precisam. Vamos rezar. Vamos colocar diante de Deus. Tem uma batalha espiritual também que a gente precisa travar. Tem muito demônio querendo que a igreja não siga sua função evangelizadora. Feche seus olhos um pouco. Coloque-se na presença de Deus como intercessor. Vamos acreditar na nossa oração. Aqui nós somos cerca de 300, 400 pessoas.
que podem orar ao Senhor, podem alcançar progressos com a nossa oração, até mais do que com a nossa ação. Coloque diante do Senhor a sua paróquia particularmente, mas não só, todas aquelas que são necessitadas hoje de responder às demandas da nova evangelização, porque quem padece é Cristo, quem padece é o Evangelho.